Paz a todos, que Deus os abençoe em o nome do Senhor Jesus. Esse amigo que está aqui falando é o pastor William. Venho através dessa transmissão falar com você que está aí do outro lado, dessa live. Você que está agora acordado, talvez em meio às dificuldades, em meio às lágrimas, não sabendo mais o que fazer ou como fazer. Talvez a sua vida tenha sido dias de sofrimentos, de tortura, de medo, de insegurança. Eu não sei o que você tem vivenciado, eu não sei o que você tem enfrentado, passado, mas eu sei que existe um Deus que tem poder para te curar. Um Deus que tem poder para curar você. É isso mesmo. Um Deus que tem poder para te libertar desses flagelos, de te limpar dessa vida errada, dessa vida inútil que você tem usufruído de maneira errada. Pois bem, nós estamos aqui nessa programação e você que me ouve do outro lado, se você está aí online, quero que você confirme aí, dando um joia, curtindo aí essa live, para sabermos que você está atento a essa transmissão. Eu entrei pelo Facebook da igreja, compartilhado na linha do tempo do William Barbosa e o William Estevam. São os 3 Facebook da igreja. E você que me acompanha, eu quero que você fique até o final desta programação, até o término da mesma. Principalmente você que precisa de ajuda, que precisa de um milagre, que precisa de um socorro, que precisa de uma resposta. Eu quero lembrar a todos que nesta manhã, às 8 horas da manhã, nesta terça-feira, teremos ali no Templo dos Milagres a reunião do tratamento da cura. Cura da alma, cura da família, cura dos vícios, cura da saúde. Aonde você tiver um problema, você vai receber esse tratamento. Como também, em especial, às 19h30 da noite, nós vamos estar ali aguardando você, para que você venha passar no corredor do Monte Santo, onde trouxemos a terra do monte, a terra de muitas orações, para que você possa passar e receber então o seu milagre. Veja bem, meu amigo e minha amiga, você que está online, eu quero falar algo muito forte, mas muito forte que Deus colocou no meu coração, e você precisa tomar noção disso. Eu quero ler para você lá no livro de João capítulo 6, do versículo 5 e versículo 6, que diz assim lá: onde vamos comprar comida para toda esta gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer. Ele sabia muito bem, meus amados. Mas ele disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe, um dos discípulos. Você vê que lá em João, capítulo 6, versículo 5 e 6, foi um momento que o povo não tinha um alimento cotidiano. Então, os discípulos se preocuparam em arranjar o que comer para tanta gente. Você tem que entender uma coisa. Entender que Deus, Ele sempre sabe, Ele sabe muito bem o que vai fazer, as decisões que Ele vai tomar. Soprando aqui, esses bichos vão ficar voando.
Ele sabe muito bem a decisão que vai tomar. Deus sabe de todas as coisas. Todos os dias, você tem que frisar isso, todos os dias da nossa vida já são conhecidos por Deus. Deus sabe de todos os nossos passos, tudo que nós precisamos. E os seus planos, os planos de Deus a nosso respeito, são sempre bons, nunca foram planos ruins. Deus não tem nenhum mal ou maldade contra mim, contra você, contra nós. Ele não tem. Só que, porém, muitas vezes, ele deixa a coisa rolar. Deus deixa as coisas acontecer. Sabe para quê? Para ver qual é a nossa atitude, qual é a nossa resposta, qual é a nossa reação, qual é a nossa decisão. Ele permite para ver qual vai ser as nossas atitudes. Mas é aí, o meu amigo e minha amiga, é aí que muitas pessoas, você sabia, que acaba perdendo a fé? É verdade. Sabe por que elas perdem a fé e se desesperam? Porque elas não sabem confiar em Deus. Elas não sabem esperar em Deus. Não sabem. Aí elas querem agir com as próprias mãos, com a ansiedade, e acaba tomando a frente de Deus. Falei um dia isso na igreja. Elas acabam tomando a frente de Deus. Por exemplo, Felipe, um dos discípulos de Jesus, ele foi logo pegando, vamos raciocinar junto aqui, ele foi pegando uma calculadora. É verdade, não que existia naquele tempo, mas ele usou a cabeça. Humanamente falando, não foi errado, mas o que Jesus esperava em Felipe era fé e não cálculos. Então ele começou a calcular e fazendo contas. Aí o que Felipe fez? Ele foi lá e calculou, peraí, tem 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Nem que tivesse 10.000 pães, ia dar conta de alimentar todo mundo. Você sabe que tem gente que come mais de um pão, ou não é verdade? Tem gente que, eu já vi garoto novo que come até 7 pães. Imagine 10.000 para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então ele calculou e raciocinou e viu que não podia. Mas você vê que o outro discípulo, deixa eu me recordar agora, André, você vê que André, ele já foi mais positivo, vamos dizer assim. Ele foi mais positivo. Ele foi lá e achou um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. Mas você vê que logo ele apontou, ele começou a observar que aquilo não era nada para aquela multidão. Então Felipe fez os cálculos. André foi mais perto, pegou o pão, 5 pães e 2 peixes. Mas ele viu que também não ia resolver a multidão. Aí você vê que Felipe, ele representa as pessoas nos dias de hoje calculista. As pessoas que vivem calculando, que querem provas de tudo e de todas as coisas para crer. É aquela pessoa que ela vive de cálculo, ela vive crendo pelo que vê e não pelo que não vê. Felipe representa essas pessoas que só se vê crer. Porque na cabeça dele, na convicção dele, peraí, 5.000 homens. Graças a Deus voltamos, né? Deu uma pausada aí. Então, na cabeça de Felipe, como que ia alimentar 5.000 homens, fora mulher e criança? Na cabeça de André, mesmo pegando 5 pães e 2 peixes, ele olhou a multidão e parou. Então você vê que Felipe representa aquelas pessoas calculistas, aquelas pessoas que ficam fazendo cálculo. Aquelas pessoas que ficam se preocupando o que vai ser da minha vida, como que eu vou fazer, o que eu tenho não resolve nas mãos, o que eu tenho na mão não vai dar conta,
Não tem como eu resolver. Tem a pessoa que fica fazendo cálculo e não confia em Deus. É ou não é verdade, meus irmãos? Você que me acompanha do outro lado. Então, tem pessoas que é assim. E não é uma nem duas, hein? São muitas pessoas que agem desse modo. Você vê que o próprio Felipe me fez lembrar agora, que foi o mesmo Felipe que 3 anos, olha só, 3 anos depois, ele andando com o Senhor Jesus, ele queria saber quem era o Pai. Que Jesus, na época, ele ficou surpreso. E ele foi lá e respondeu: faz tanto tempo que estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Se eu não me recordo, está lá em João capítulo 14, versículo 8 e 9. O próprio Felipe, que estava andando com Jesus, falou: queria conhecer o Pai. Jesus falou assim: mas 3 anos que eu ando com vocês, estou com vocês esse tempo todo. Você não percebe que eu sou o Pai? Você não percebe que eu sou Deus? Jesus falando para ele. Você vê, meus amados, que essas pessoas, elas custam muito a crer. Tem pessoas que a gente fala: ó, vem na igreja, Jesus vai mudar a sua vida, Jesus vai dar o pão, Jesus vai transformar. Mas as pessoas, elas, mesmo estando na igreja um tempão, mas elas não conhecem o Pai, não conhecem a Jesus. E por isso elas sofrem as consequências da vida. É muito difícil isso, é muito doloroso, porque Jesus quer que elas crêem, mas elas ficam aí duvidando. Você vê que André foi mais além um pouquinho, pegou os pães e os peixes, né? Só que você vê que André, ele representa, vamos raciocinar junto, ele representa aquelas pessoas que até crê, mas crê com limitação, crê com limites. Sabe aquela pessoa limitada? Elas enxergam o que pode alcançar, mas quando ela vê o tamanho do problema, o tamanho das lutas, o tamanho das dificuldades, elas começam a limitar a crença delas no poder de Deus. Como André pegou os pães e os peixes, quando ele olhou o problema que era a multidão, ele falou assim: peraí, não dá, não tem como. Às vezes, meu amigo e minha amiga, Deus te deu certas coisas e você diz: não dá, não consigo. E Deus está mandando você crer. Deus está mandando você confiar. Você vê que às vezes nós somos o Felipe. Às vezes nós somos o André, os discípulos. E às vezes, sabe quem nós somos? Aquela multidão faminta. Estou sendo sincero para você. Às vezes nós somos aquela multidão faminta que só busca Jesus quando está com fome. Tem pessoas que a gente chama para vir na igreja, não vem. Ela só vem quando está com fome. Fome de quê? De resolver os problemas deles. Você vê que às vezes nós somos até os judeus, que mesmo depois que comeram, porque eles comeram do pão que Jesus ofereceu, só que eles abandonaram Jesus. Quando Jesus chamou eles para um compromisso sério, para viver a palavra, para ficar firme, eles não queriam, porque eles só queriam o alimento diário para a vida deles. Então tem pessoas que ela vem na igreja buscar uma bênção, buscar uma cura, buscar uma libertação, buscar a restauração da família, buscar uma porta aberta, mas elas só querem um alimento. Depois elas vão embora, depois elas saem da igreja. Tem pessoas assim, como a multidão. Você acha que toda aquela multidão andou com Jesus, serviu a Jesus a vida toda? Não. Engano é o seu. Então, meus amados, eu peço que você venha abrir os seus olhos. Você tem que olhar além do seu físico, além dos seus problemas, além das suas necessidades. Você tem que confiar em Deus.